Diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, verso 12. Tudo quanto creis que os homens vos façam, assim fazei-o, vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Vou repetir novamente. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os, vós também, a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quem disse essas palavras foi o próprio Jesus. E exatamente dentro do princípio espiritual, há poucos dias eu estava pregando, inclusive, sobre a questão das leis espirituais, das 4 leis espirituais, a respeito do plano de salvação, que são soberanas. Existem outras leis, Nós já pregamos, por exemplo, sobre a lei da semeadura, que é um princípio, E dentro desse princípio da lei da semeadura, muito perto, ou muito semelhante, Existe uma forma de se falar da lei da semeadura com relação a isso que Jesus está dizendo, que é da reciprocidade, ou da forma como nós queremos ser tratados. Há muitas pessoas que tratam, de forma, não tratam de forma educada ou bem as outras pessoas, mas querem ser bem tratados. Quem não gosta de ser bem tratado, Só que a Bíblia fala, por exemplo, que da forma como o próprio Jesus ensinou, da forma como nós queremos ser tratados pelos outros, nós devemos tratar. E ainda mais interessante é que, independente de se essas pessoas fizerem o bem ou o mal para nós, eu sempre preciso tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, com educação, com honestidade, com sinceridade na medida do possível, com transparência. Não precisa ser o super sincero que vai magoando as pessoas, falando, expondo seus defeitos, ofendendo, até porque as pessoas andam cada dia mais melindrosos, cada dia mais emocionalmente fragilizados, e assim temos se tornado difícil os dias de hoje com as pessoas que são crentes melindrosos, mesmo dentro da igreja, crentes melindrosos, não se pode falar nada, não se pode exortar, você fala uma coisa e entende outra, Então, com essa forma como as pessoas estão vivendo hoje, é muito difícil você se relacionar. E aí vem o primeiro fato que eu quero chamar a atenção. E assim como no princípio da lei da semeadura, vamos dizer assim que seja um artigo, dentro da lei da semeadura, existe a lei da reciprocidade. Ou seja, tudo que eu quero para mim, eu preciso fazer para os outros. Não é um interesse, como já pregamos aqui em outros momentos, já ministrei, não é uma questão de interesse próprio, simplesmente, não, é de motivação mesmo. Eu preciso ter um objetivo. Qual é o meu objetivo? Bem, eu quero ser bem tratado, eu quero ser bem cuidado pelas pessoas, eu quero ser amado pelas pessoas. O que eu vou ter que fazer então? Vou ter que amar, cuidar e ajudar as pessoas. Esse é o princípio bíblico. Se vem por interesse, se existe, as pessoas vão pensar de mim, não se preocupe tanto com o que as pessoas vão pensar, preocupe-se com o que Deus ensinou. Então vamos lá. Na questão, primeira observação que eu quero fazer, essa lei ela se aplica muito, por exemplo, no trato interpessoal, que é exatamente o que eu estou chamando a atenção para isso, Tudo quanto quereis que vos façam, fazei-os vós também, disse Jesus. Então, da forma como tratamos a pessoa, elas vão nos tratar. Nem sempre. Às vezes, evidentemente, a gente vai encontrar uma pessoa que vai tratar a gente mal. Ele já está, na verdade, vivenciando uma lei da reciprocidade daquilo que ele, de repente, semeou lá atrás, da forma como ele vem tratando, e ele já vinha acumulando, vai ampliando, de forma ruim. Então, quando a gente vai conversar com ele, muitas vezes, essa pessoa não vai nos tratar bem. Mas, em geral, se você trata bem as pessoas, você também será bem tratado. Poderíamos citar vários exemplos de tratamento, Algumas pessoas vão, por exemplo, no gerente do banco, vão no atendente e reclamam que aquele atendente não trabalha, que aquele atendente não atende bem. E quando você vai ali, você vai educadamente, conversa com aquela pessoa, você fala, mas interessante, aquela pessoa me tratou totalmente diferente, eu fui educada. Então é a lei da reciprocidade. Em geral, ela vai funcionar. Há exceções, como tudo, há exceções em que você pega um dia, você está bem, está querendo praticar a lei da reciprocidade, começa a cuidar, tratar de todo mundo, tratar todo mundo com educação, mas vai pegar uma pessoa um dia perturbado, problemático, com alguma crise, e ele vai soltar os cachorros em você, como se diz, Isso pode acontecer, mas você precisa o quê? Manter-se firme. No relacionamento interpessoal, no nosso trabalho, na igreja, em todos os lugares, nós temos que entender que essa lei vai prevalecer sempre. É o princípio, é um exemplo. E nós devemos seguir. Então,
muitas vezes sofreremos injustiças e até frustrações, mas a intensidade dessas frustrações, dessas injustiças, será quase sempre proporcional à forma como vivemos nossa vida, na nossa prática, na nossa, no exercício da verdade que nós conhecemos. Outra área também importante que nós temos que pensar nisso é que, além da reciprocidade, além do trato pessoal, ela influencia também a nossa questão de julgamento. Tá? Em outro texto, né, aliás, no verso 12, no finalzinho, né, Jesus diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O mesmo princípio da reciprocidade. Se eu ando por aí julgando as pessoas, condenando as pessoas, julgando as intenções do coração das pessoas, estas mesmas pessoas vão se sentir, evidentemente, eu vou atrair essas pessoas ao meu redor que também vão me julgar. Então, muitas vezes, a gente tem dois pesos e duas medidas, né? E a gente julga as pessoas, mas não queremos ser julgados. Nós avaliamos as pessoas, mas não queremos ser avaliados. Nós criticamos as pessoas, mas não queremos ser criticados, não aceitamos críticas. E a Bíblia diz claramente isso, né? E Jesus diz claramente, não julgueis para não sejais julgados. Ou seja, em outras palavras, se você julgar, você também estará dando o direito de ser julgado. Algumas pessoas levam esse texto para um lado, digamos assim, mais de isolamento, né? Não querem se envolver na vida cristã, evitam se envolver com todo mundo, se tornam às vezes até antissocial, porque eles jamais se permitem ser criticados. Por isso não criticam, não participam. Bem, o que Jesus está ensinando é que a gente não deve tomar julgamentos, né? Ele está falando com critério com que julgares. Olha só, com critério com que julgares, sereis julgados. Então, se você julgar de maneira amorosa, o que a Bíblia diz? Que você será julgado de maneira amorosa. As pessoas também vão ver isso em vias de regra, em geral. Pode haver momentos de injustiça, momento que você será injustiçado. Eu já fui injustiçado. Quem não passou por injustiça, por um julgamento errado, né? A gente sempre passa por essas circunstâncias. A gente é julgado por coisas que a gente não fez e a gente fica indignado, mas ao mesmo tempo a gente tem a palavra do Senhor. E quando você vai pôr, né, na ponta do lápis, se você começar a contar e anotar, você vai ver que essa lei ela funciona muito mais do que você imagina. Que onde você está, o relacionamento com as pessoas que você está colhendo, geralmente é um relacionamento baseado naquilo que você semeou. Se você semeia, por exemplo, confiança, se você está ali dando, né, às pessoas um voto de confiança, mesmo com todo cuidado, mas você está dando um voto de confiança, está dando um voto de amor, de gentileza, você está sendo carinhoso, você está sendo verdadeiro em amor, as pessoas também tendem a te tratar desta forma. Por isso, Jesus ensinou que nós não deveríamos fazer barganha com as pessoas nesse sentido. Por isso, Jesus ensinou que a gente fosse verdadeiro e autêntico com as pessoas. Por isso, ele ensina um pouco mais. Olha, mesmo que te tratem mal, trate bem. Por quê? Porque ele está dizendo a solução para você, ou seja, para mim, para nós sermos felizes e cumprirmos os mandamentos bíblicos. O que os outros fazem conosco é responsabilidade deles. A palavra julgar, né, o verbo julgar, dá um sentimento exatamente de como se fosse juízes, né, caçando bruxas. Em Romanos capítulo 2, verso 1, Paulo chama a atenção dizendo, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, olha só o que Paulo está falando, no que você está julgando, ou pelo motivo pelo qual você está julgando a outros, a ti mesmo te condenas. Pois praticais as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Paulo está dizendo, não, vocês não vão se livrar do juízo de Deus. Por quê? Porque geralmente, amados, e aí quando a gente vai estudar a psicologia, né, vai se aprofundar no estudo um pouco da alma, nós vamos ver que geralmente nós projetamos nas pessoas, né, nós racionalizamos, nós temos mecanismos de defesas. Não sei se vocês ouviram falar recentemente das técnicas, né, que geralmente o comunismo usa, que o mundo das trevas usa muito, através
desde tempos remotos, em que ele ensina estratégias, né, milicianas, dizer assim, olha, acuse as pessoas do que você é, né? Ou seja, o que eles estão fazendo? O que geralmente os comunistas, né, as pessoas que são contra, e aí eu estou falando comunismo literalmente no sentido de movimento contra o cristianismo e qualquer outro tipo de religião. Esses movimentos comunistas, eles são perversos e acusam os outros de perversidade. Eles mentem e acusam os outros de mentira. Eles projetam, né? Ou seja, eles são pessoas que geralmente estão voltados para a falsidade, dentro de um princípio ideológico, mas eles lançam para os outros, acusam a todos, acusam as pessoas de bem, né? Eles fazem milícia, eles fazem anarquia, eles são fascistas e acusam os outros. Você tem visto isso muito na mídia, né? Falar sobre esse tema no Brasil. É exatamente essa estratégia. E essa estratégia é uma das estratégias mais profundas do ser humano, em que todos nós falhamos. Não é só o movimento comunista, não, né? O que os comunistas acreditam, né? De um modo geral, eles não acreditam em Deus, eles são extremamente humanistas, né? Eles vêm com influência desde Karl Marx, Hegel e outros tantos, né? E eles receberam então essa influência de que eles têm que compartilhar, o Estado tem que ser forte, tem que deixar para as pessoas o domínio, o controle total, para que todos possam ter igualdade. Mas essa igualdade só funciona na base, em cima não funciona. Então esse é o questionamento, geralmente. Bem, deixa eu mudar de assunto para não ficar aqui focado em questão desse exemplo que eu dei, né? Mas este pensamento comunista, por exemplo, ele é incoerente com o pensamento divino, com o pensamento cristão. Embora dentro do princípio cristão nós tenhamos princípios de comunidade, né? De ter o comum, de dividir, é um princípio de justiça que exige, inclusive, segundo a palavra, segundo os ensinos de Jesus e do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, existe exatamente a meritocracia, ou seja, a gente recebe proporcional. As parábolas semeadura, né, as parábolas dos talentos, todas elas falam sobre isso, que é proporcional, ou seja, Deus não impede que as pessoas tenham mais ou tenham menos, né, mas ele está falando de equidade, de justiça, de princípio e de verdade. Então, quando eu julgo os outros, né, eu também serei julgado. Se eu sou uma pessoa muito crítica, as pessoas vão me criticar muito também. Por quê? Porque é reciprocidade. É interessante. Quando a Bíblia fala de julgar, tem duas questões que Paulo chama atenção aqui nesse texto, ó, de Romanos capítulo 2, verso 1. Ele diz, olha, critério com o qual seremos julgados, bem ou mal, bom ou mal, né? Com que critério e motivação estamos julgando, por exemplo, as ações do próximo? O critério é justo? É o espírito de crítica, é proibido, né? Pois aumenta muitas vezes o erro alheio. Por isso esse espírito de crítica. Não estou falando que ninguém pode ser criticado. Eu aceito ser criticado. Às vezes gosto, às vezes não gosto. Às vezes eu entendo, reconheço que estou errado e mudo de atitude. Às vezes não. Pode ser até uma teima minha, pode ser uma teima sua, mas você tem o direito de ser criticado, né? Então, qual é o critério? É o bom ou mal? Geralmente esse critério que nós usamos para criticar as pessoas é mau. Geralmente ele é mau, porque ele expõe o quê? Os defeitos dos outros, quando na verdade aqueles defeitos dos outros, eles nos incomodam, porque de repente é uma fortaleza nossa também, que nós estamos lutando contra ela, né? Haja visto aí muitos movimentos de pessoas que são considerados homofóbicos ou contra, né, movimentos sobre a questão de homossexualidade, etc. e tal. Geralmente são pessoas que passaram por esse tipo de trauma, que têm esse tipo de guerra interna, e que a única forma que eles têm de projetar, né, a sua resignação, a sua indignação, a sua forma de vencer, é projetando isso nas pessoas. Então é um critério, e não é um critério bom. Outra questão que Paulo chama a atenção é a medida. Critério e medida da questão do julgamento. A medida é o critério ou medida se é proporcional. Proporcionalidade também é um princípio de justiça, que a justiça usa uma terminologia parecida para isso, chamado dosimetria da pena. Ou seja, quando aplicamos uma pena, quando aplicamos um castigo, ela está dentro do princípio de justiça, de equilíbrio, ou a pena é muito grande? Uma pessoa, por exemplo, já vimos aí erros graves, né, na nossa justiça, né, brasileira, muitos, eu poderia citar N aqui,
passar o dia inteiro lembrando de exemplos, mas vamos pegar o mais clássico, né? A pessoa roubou um pão para se alimentar porque estava com fome. Um pão, literalmente. Foi lá na padaria e roubou um pão. Mas o policial prendeu, ele foi preso em flagrante e ele ficou lá preso dias e dias por conta de roubar um pão, roubar uma laranja, alguma coisa. E por outro lado, você vê, por exemplo, pessoas que mataram, mas não foram tiraram uma vida, né, dentro de um outro contexto, de uma outra realidade, mas tiraram a vida de uma pessoa, ou no trânsito, ou de repente num momento de uma briga, porque estava bêbado, mas fugiu do flagrante e vai responder o processo em liberdade. A pena parece que está sendo proporcional, não necessariamente aqui a pena aplicada depois do julgamento, mas a pena imediata parece um pouco desproporcional. É assim que acontece na nossa vida quando nós não atentamos para esses critérios, não vivemos o princípio cristão. Então, em todas as nossas áreas, tudo que nós vamos fazer, quando compramos, quando vendemos, quando negociamos, tudo existem princípios bíblicos. E crentes têm mania de esquecer os princípios bíblicos e achar que a vida de Cristo, que ele nos ensinou, é uma vida de religiosidade. Não é. É também de vida, é de exemplo, é de ações que vão fazer a grande diferença. Em terceiro lugar, não apenas o trato interpessoal ou julgamento, mas na justiça. A lei da reciprocidade também vai agir na justiça. Ou seja, a justiça não pode ser cega, mas tem que ser justa. Fazer justiça é julgar com imparcialidade e retidão. Lembro-me que em alguns momentos da minha vida que a gente teve algum tipo de atrito, digamos assim, disciplinar, né? Pastoral, entre pastor e ovelha, com determinada pessoa que era casado, geralmente o esposo ou a esposa toma partido da esposa ou do esposo contra a atitude pastoral, ou por conta de seu filho, ou porque é parente. Isso é parcialidade. Isso é um momento em que a gente entende que as pessoas estão fazendo o quê? Não estão sendo justos. Não importa quem esteja chamando atenção, quem esteja, por exemplo, tomando a disciplina. É importante lembrar o seguinte, que está sendo feito o que é certo. Então é certo, punir, por exemplo, e multar a pessoa que velocidade ali na esquina, por exemplo. Mas se for um amigo meu, eu sou policial, não vou multar porque é meu amigo. Eu já citei isso em pregações, vários exemplos, experiências que eu tive com isso, onde o julgamento de imparcialidade ele precisa estar presente. Lembro até de um colega meu, há muitos anos atrás, eu achei muito interessante, que eu conversava com ele estava pastoreando ainda nessa época, e a esposa dele chegou e conversou com a minha esposa e falou assim, o pastor me colocou em disciplina. Ele falou, como? A minha esposa achou estranho, como? O pastor te colocou em disciplina? Eu aprontei lá na igreja e ele me colocou em disciplina. Isso a esposa do pastor dizendo. Ou seja, o pastor foi totalmente imparcial, né? Ele foi correto. É uma pessoa que gostava de julgar segundo o princípio bíblico. Então foi a esposa dele que cometeu um ato não bem visto, né? Não adequado à postura dela. Ele não teve outro, ele pegou e colocou a esposa dele em disciplina. Isso foi público na igreja. E ela entendeu aquilo, como ovelha, ela entendeu. Realmente eu errei, eu pequei, eu prejudiquei o corpo, então estou aqui. E ela levou isso para o lado da brincadeira e ficou de castigo e disciplina. Tá? Evidente que eu não vou citar o nome nem do esposo, nem do pastor, nem da irmã, para não trazer constrangimento, mas é ato antigo também, não é aqui da igreja. Mas é aí que acontece, imparcialidade. Às vezes ser imparcial, irmãos, dói muito. Porque às vezes vai recair sobre as pessoas que nós gostamos, as pessoas que nós achamos que nem merecem, mas no fundo merecem a disciplina, porque nós aplicaríamos esse princípio para qualquer outro. A lei do Senhor diz a palavra que é perfeita. Olha só o que diz, está no Salmo 119, verso 137. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Salmo 119, 142 ainda diz, a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Salmo 119, ainda no 165, diz assim, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeços. Então, se o Senhor é justo, irmãos, ele vai reinar com justiça. Os meus pecados, os seus pecados, que ficam escondidinhos, que ninguém vê, Deus vai julgar, Deus vai tratar. Por isso, muitas vezes, nós não entendemos, a gente tem dificuldade em entender os sofrimentos, né? As circunstâncias em que advém sobre determinadas pessoas, porque nós estamos julgando pela questão exterior, pelo que nós achamos, pelo que a pessoa fala, pelo que a pessoa age, pelo que a pessoa faz. Lembra-se de Paulo escrevendo aos Romanos, lá nos seus primeiros versículos, quando ele fala
os primeiros capítulos, quando ele aborda a questão da depravação humana, ele diz assim que eles cometem coisas, né, que às escondidas, ou seja, que escondidos pecavam contra Deus. Ele estava se referindo principalmente à promiscuidade, né, à questão da homossexualidade, práticas de adultério, enfim, todo tipo de perversão do ponto de vista da sexualidade, pessoas dentro da igreja. E eles ainda diziam o seguinte: onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então eles queriam pecar para experimentar a graça. Olha só a desculpa boa, né, que deram àqueles romanos. E Paulo vai combater isso, dizendo: não é assim. Deus julga segundo o que ele vê no coração da pessoa. Então Deus conhece. A palavra diz que Deus é Deus de verdade, ele julga segundo a verdade. Por isso, Jesus disse que essa é a lei e os profetas, ou seja, o que eu quiser que o homem me faça, como eu quero ser tratado, eu tenho que tratar. Aí você, muitas vezes, o que? Se deixa, a qualquer momento você fica ignorante, trata as pessoas, condena as pessoas, julga as pessoas. Quantas pessoas, amados, quantas pessoas na minha vida, esses anos todos, eu tenho acompanhado e visto pessoas que maldizem, que falam da filha do outro, a filha do outro está assim, aquele namorico não vai dar certo, aquilo lá vai dar errado. Às vezes a pessoa está tudo certinho, mas quando chega na filha ou na família dele, dá errado. Por quê? Porque ele julgou errado, ele condenou, ele atraiu para si a maldição contra a palavra. Maldição é o quê? O que é maldição? É quando eu não sou bem dito, quando eu não sou bem falado. Então as coisas vêm sobre mim e aí sim é desobediência. E para encerrar, depois da questão de trato interpessoal, julgamento e justiça, vem a manifestação de Deus. A lei da reciprocidade se manifesta exatamente no amor de Deus. Olha só, diz em Mateus 5, 44 a 48, Jesus falando: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Poxa, vamos parar por aqui só para a gente ver? Eu vou pontuando aqui porque tem muitas lições, muito rico esse texto. Como eu vou orar para uma pessoa que me persegue? Imagine os nossos missionários, os irmãos, imagine os nossos irmãos que estão em outros países onde existem lá, por exemplo, muçulmanos, querendo matá-los, radicais, terroristas, querendo cortar a cabeça deles, e você orar por eles. Certa vez eu estive na África e conversando com um missionário. Ele carregava uma lança que ele ganhou de um dos índios maçais, bem nas costas dele, assim, no carro. E ele disse assim: ô pastor, eu tenho orado muito a Deus, porque eu estou aqui dando a vida por esse povo, mas se esse povo, por acaso, quiser matar a minha família, não tem outro, eu vou ter que lutar contra eles. Porque eles eram muito agressivos e existiam muitos lá que eram contra os cristãos, Então, de uma hora para outra, algum feiticeiro, algum líder tribal cisma de matar o missionário e pronto, eles vão e matam. Como você orar por um povo desse jeito? Como você orar, por exemplo, pelo bandido que está te perseguindo, por aquela pessoa que de alguma forma persegue você no trabalho? É orando por ele. Não tem outro jeito, orando por ele. Tome as suas medidas necessárias, mas não se preocupe tanto com a justiça dos homens, se preocupe com o que Deus está fazendo e siga os princípios de Deus em primeiro lugar, a dos homens em segundo plano. E diz a palavra aqui de Jesus: olha, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Então o que Jesus está falando? Ele diz que Deus é bom para com todos, então você tem que ser bom para com todos. Porque se amados os que vos amam, esse texto é muito forte, que recompensa tendes? Olha só, Jesus está falando, está motivando os discípulos a ter recompensa. Você quer ser recompensado? Quer? Você quer ser bem tratado? Quer? É a lei da reciprocidade. Então você faça o quê? Trate bem as pessoas. Agora, trate quem te trata mal também. Então algumas pessoas não vão bater conosco, não vão dar certo com a gente. Vão muitas vezes contra os nossos princípios. Às vezes o fato de você querer ser justo, querer fazer as coisas corretamente, você vai atrair alguns inimigos. Pessoas pensam diferente. Às vezes não bate mesmo a personalidade. E pronto, está estabelecido uma inimizade. Mas o que nós temos que fazer com isso? Manter firmes dentro da presença do Senhor, fazer o que tem que ser feito. Paulo diz claramente aqui, Jesus diz claramente, Jesus Cristo diz claramente que não tem motivo nenhum, não há nenhuma recompensa a gente amar os que nos amam. Eu sempre brinco que tem alguns irmãos que a gente conhece no dia a dia que é muito fácil amar, não dá nem trabalho. Como não amar determinadas pessoas? Pessoas que só fazem o bem pra gente, pessoas que só estão do nosso lado o tempo todo, que estão colaborando. Como não amar essas pessoas? Mas é exatamente aí que entra o amor cristão,
Amar aquelas pessoas que nos perturbam, que nos incomodam, né? Que nos incomodam, que implicam com tudo. Né? Esse tipo de irmão na igreja, irmão, sei lá, que a gente tem no dia a dia, colegas de trabalho, parentes de família, isso é difícil lidar. Às vezes a gente mantém o quê? Uma distância. Mas nós precisamos continuar amando essas pessoas e quando precisar, estarmos ali para ajudar. Eu sempre digo, como pastor, né, que falo assim, olha, não tem como a gente ficar correndo atrás de todo mundo que fique se afastando por qualquer motivo. A gente está aqui para ajudar. Mas as pessoas saem falando mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal do líder, falam mal do líder de célula, falam mal do professor, né? Fazem coisas que de fato não batem com a realidade, não são condizentes. Mas quando essas pessoas voltam, geralmente a gente está ali como pai, né? Como o pai diz a parábola do filho pródigo, né? Ali está o pai, né, pronto para receber, desde que haja arrependimento e mudança, estamos sempre prontos a abraçar, sempre prontos a amar e continuar amando, porque essa é a nossa missão, amar o pecador. Se for para amar as pessoas que são tidas como não pecadoras, ou que pecam menos, né, ou que pecam pecados menos graves, se é assim dizer, que são mais aparentemente santos, é muito fácil. Agora, o bom mesmo, irmãos, o difícil mesmo é amar a pessoa, às vezes, que está no meio da rua, a pessoa que está caindo o tempo todo, a pessoa que está... A gente perde a paciência, né? A gente perde a paciência, mas nós precisamos manifestar esse amor para que realmente essa lei se cumpra. Para a gente encerrar, ele continua dizendo aqui, não fazem os publicanos as mesmas coisas, e se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis, né, demais? Não fazem também os gentios os mesmos? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, irmãos, não é fácil a vida cristã, não. É simples, mas não é fácil. Nós temos um caminho árduo pela frente, um caminho estreito, com pedras, com dificuldades para se caminhar nesse caminho. Não, Jesus ensinou sobre isso, né? Que o caminho era estreito e são poucos os que passam por ele. E é por isso que é tão difícil nesse sentido, é tão difícil ser crente. Mas é simples, o processo é simples, basta obedecer e basta cumprir os mandamentos de Deus, basta seguir os preceitos. Então, ouça o que Deus está falando com você através desse texto, ouça as explicações, ouça as ministrações e passe a praticar aquilo que você aprendeu. Vamos supor, hoje, dentro de tudo isso que eu tenho ministrado no teu coração, que lição você tira para a sua vida, que Deus falou no teu coração? Aplique isso a partir de agora. Não mude nunca mais ceda, nunca mais olhe para trás, nunca mais volte. Por exemplo, se Deus, então, se você tem um temperamento, um gênio, né, como a gente fala, muito difícil, e gosta de responder na lata, pá! Né, você é muito, né, fala demais, briga demais, é muito senso de justiça, né? Muito correta, uma pessoa muito correta. Mas Deus, de repente, ministrou no teu coração e você entendeu o exemplo aqui. Eu preciso ser mais humilde e esperar mais um pouco antes de responder às pessoas. Não vou responder na carne, não vou entrar na carne, não vou orar primeiro para saber o que eu tenho que fazer. Então mude, passe a praticar isso. É só isso. O reino de Deus é só isso. Se você submeter essa tua fraqueza à vontade do Senhor em oração, Ele vai tratar essa área da tua vida, Ele vai mudar essa área da tua vida e você vai ser curado nessa área e, consequentemente, você vai aprender a levar, né, desaforo para casa, vai caminhar 2 milhas, vai dividir sua túnica, vai oferecer outro rosto, você vai conseguir caminhar mais à frente, sendo tratado, curado, transformado e em santificação vai ter mais maturidade para caminhar. A maioria de nós, irmãos, diz um ditado popular, né, que o peixe morre pela boca, né? E nós também muitas vezes caímos em pecado por conta das coisas que nós falamos, né? Uma alusão à fala. Nós falamos mal dos irmãos, falamos mal de fulano, de cicrano, de beltrano, às vezes até muitas vezes em brincadeiras do dia a dia, mas às vezes existe um fundo de verdade, um sentimento de mágoa, um sentimento de dor, e isso, evidentemente, nós estamos semeando, nós estamos aí lançando essa lei, né, da reciprocidade. Isso uma hora volta para a gente. Nós precisamos entender isso. Deus abençoe a sua vida.